A gente segue falando sobre a situação aqui no país. Um estudo da Universidade Federal de Alagoas indica que o Brasil pode ter a pior estiagem da história nesse ano. Sobre esse assunto, nós convidamos o coordenador do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélite da instituição, Humberto Barbosa. Tudo bem, professor? Muito obrigado pela atenção, pela sua gentileza. Boa noite, bem-vindo. Bom, boa noite, Tiago. Boa noite a todos que nos escutam e nos veem. Muito obrigado. Bom, professor, o senhor, com a experiência que tem e essa análise que é feita pelo laboratório que o senhor comanda, é possível afirmar categoricamente que essa é a pior seca que o Brasil já enfrentou, pelo menos desde o início das medições? O que é primordial para se chegar a essa conclusão e, com base nisso, adotar estratégias para que isso não se repita ou para que essa seca seja revertida de alguma maneira, né, professor? Sim, olhando o registro de seca, a gente está passando por uma condição de extensão de seca que a torna uma das, ou se não a maior, é uma das que a maior extensão já registrada no Brasil, em função dela atuar em regiões estratégicas, tá? O norte, o centro-oeste e sudeste. Então, a seca, e principalmente a seca relâmpago, que é o braço da mudança climática, principalmente, ela tem uma ligação direta com as altas temperaturas. Isso traz também reflexo na questão do abastecimento, né, através do armazenamento de água superficial das principais bacias hidrográficas. Professor Humberto, o Diego Tavares, nosso comentarista, faz a próxima pergunta. Diego. Professor, boa noite. Prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Jovem Pan. Professor, o que a sociedade pode esperar de impacto a respeito dessa crise que nós temos, que pode gerar tanto o desabastecimento como uma crise energética? O senhor avalia que nós teremos, por exemplo, aumento na conta de energia, aumento no preço dos alimentos? O que a sociedade pode esperar na prática, além, é claro, de todos os efeitos que nós temos na diminuição da qualidade do ar, tudo isso? Mas ali, o que vai mais pesar no bolso do brasileiro, na sua avaliação, com essa crise que nós estamos enfrentando? Bom, Diego, em princípio é importante a gente ter uma ideia geral de todo o sistema de produção de energia elétrica no país depende desses reservatórios. O LAPS, da Universidade Federal de Alagoas, fez o monitoramento não só dos reservatórios, mas também dos rios e represas, né, os açudes. O que a gente observa é que todo o sistema das 12 bacias hidrográficas, a distribuição não é uniforme. Então, você tem contraste. Por exemplo, você tem a bacia do São Francisco, onde você tem uma alta vulnerabilidade em função da disponibilidade de água, ou seja, da oferta de água. Aí você vai para a bacia hidrográfica da região norte, onde você tem uma alta disponibilidade e um baixo uso. Mas, do ponto de vista de fornecimento, de produção de energia, essas bacias elas são importantes, principalmente as 3 principais bacias hidrográficas. A do norte, a bacia amazônica, a do São Francisco e a do Paraná. Lembrando que, nesse momento, a gente passa por uma seca severa, em termos de duração, a gente já tem mais de alguns municípios com mais de 5 meses de seca, mas as 3 principais regiões, o norte, o centro-oeste e o sudeste, que tem toda essa questão de armazenamento para abastecimento de água e também para geração de energia, então tem uma conta aí que tem que ter um melhor equilíbrio entre a demanda e a oferta, ou seja, eu vou ter uma alta oferta em termos do que na região norte, 80% dessa distribuição, mas na região sudeste, essa oferta basicamente, ela depende muito dessa demanda, e parte dos rios na região sudeste estão degradados ou poluídos, o que significa que, no caso específico de São Paulo, nos últimos anos, houve uma melhora da infraestrutura hídrica, de forma que a seca de 2014 tem colocado uma infraestrutura muito melhor do que a gente tinha no passado. Mas a densidade demográfica e a concentração urbana
vai trazer essa equação, esse equilíbrio entre o abastecimento e a produção de energia. E, com isso, boa parte da população vai ter que pagar com energia mais cara, porque as chuvas nos últimos 5 anos, há uma redução de chuva e as temperaturas estão mais altas, o que significa que os mananciais e essas bacias hidrográficas, a gente está falando de 12 bacias, das quais 3 delas são importantes, e às vezes dá até uma sensação de abundância, mas a gente tem uma escassez, e tanto a escassez como a abundância, trabalhar essa questão da gestão hídrica é sempre complexa, e nesse caso, nos próximos meses, se o verão não for abaixo da média, o que é esperado, e em condições de você ter essas altas temperaturas, que tudo indica vai continuar essas altas temperaturas até o fim do ano, você traz essa equação onde você tem um abastecimento e a produção, fazendo com que o preço da energia tenha uma relação direta com a oferta de recursos hídricos no país e a sua distribuição, que não é tão uniforme. Você tem uma diferença regional dessas bacias hidrográficas que traz um pouco de preocupação, principalmente para a produção de energia elétrica. Professor Humberto, o senhor fala que até o fim do ano essas altas temperaturas devem continuar, e eu pergunto para o senhor em relação aos modelos, né? O senhor comanda um laboratório que obviamente tem essa análise das imagens de satélite que dão as dicas, né, para o que podemos enfrentar pelos próximos meses. Eu pergunto, nós já estamos no mês de setembro, que é um mês normalmente mais chuvoso na comparação com o que a gente passou no inverno, né, em junho, julho e até o mês de agosto. Por que esse mês de setembro vem sendo mais seco do que o normal, menos chuvoso do que o normal, e o que se espera para os próximos meses? É possível, por exemplo, muito se fala do fenômeno Laninha, né, que talvez comece a ter alguma incidência no fim desse ano, começo do ano que vem. Isso pode mudar um pouco esse cenário? A boa notícia, Tiago, é que já há uma mudança, né, desde ontem, com essa chegada dessa frente fria, há uma previsão de uma segunda frente fria ainda no meio da semana, e criou-se um canal de conexão dessa umidade hoje com a região centro-oeste e a região norte. A região norte, pelo menos no fim dessa tarde, início da noite, já registrava pontos isolados de tempestades com raios, e a região centro-oeste ela está toda ligada com essa frente fria, que pode ser que ela se estenda até a região sudeste, deve trazer um pouco de chuva, mas a região mais crítica, né, em termos de distribuição de chuva e necessidade, de certa forma, de aumentar essa umidade e provocar uma melhora da qualidade do ar, ela já está ocorrendo, que é a frente fria e as tempestades isoladas na região norte. Os modelos climáticos, nesse momento, eles estão cegos no sentido de que uma previsibilidade de 3 meses, ela não tem tanta precisão em função do que os oceanos estão muito quentes e também pelo fato da incerteza sobre o Laninha, no melhor cenário, Laninha fraco. Em outro cenário, talvez ainda até o fim do ano não haveria esse Laninha, continuaria numa situação neutra, e significa que o Oceano Atlântico domina essas variações de chuvas, principalmente no centro-sul do país. Isso vai exigir um pouco mais de capacidade de interpretação dos resultados dos modelos, porque nesse momento eles apresentam uma incerteza. Mas a boa notícia é que nesse mês de setembro, que é o mês mais seco, e ele está mais seco do que a média histórica, a gente está começando a ter uma recuperação agora, aparecer um pouco mais essas chuvas com mais frequência. Como eu disse, a próxima semana já vai ter a presença de uma outra frente fria e no dia 24, mais outra frente fria. Então, há uma passagem agora de frequência maior de frentes frias, embora algumas são desviadas para a região do Atlântico, mas a região do Centro-Sul vai, sim, certamente, da metade desse mês para o próximo, ter uma melhor distribuição das chuvas e, de certa forma, aliviar toda a poluição do ar
que a gente tem enfrentado nos últimos dias, principalmente nessa região do centro-oeste e norte e sul da Amazônia. Professor Humberto Barbosa, da Universidade Federal de Alagoas, como sempre, professor, muito obrigado pela gentileza e voltaremos a nos falar. Bom fim de semana. Até a próxima. Obrigado, Thiago. Boa noite para todos. Até logo.